Falar de economia, porque o Tesouro Nacional divulgou em seu relatório de projeções fiscais que os valores mínimos para a saúde e educação podem aumentar, o que deve preocupar bastante a economia nos próximos meses. E quem conta mais para a gente se preocupa ou não a economia é ele que já está aqui, Alan Gani. Bom dia, Paula. Preocupa e preocupa bastante. O que acontece? Antes da regra do teto de gastos, existia a regra do mínimo constitucional para gastos em saúde e educação. Então, deveria gastar em saúde 15% da receita líquida do governo, basicamente a receita de impostos, e 18% da receita líquida deduzida de alguns impostos para a educação. Então, 18% para a saúde, 18% para a educação e 15% para a saúde. O que acontece? Veio a regra do teto de gastos, falou, olha, gastos com saúde e educação só podem crescer no limite da inflação do ano anterior. Veio agora este novo arcabouço fiscal e voltou o mínimo constitucional para a saúde e educação. É claro que todo mundo é a favor de mais gastos com saúde, com educação, mas tem que ter dinheiro para esses gastos poderem ocorrer. Não adianta nada a gente aumentar a possibilidade de gastos com saúde e educação se não tiver dinheiro. O dinheiro do governo, ele é limitado, o orçamento é limitado porque ele vem dos impostos pagos pela sociedade. E os técnicos do Tesouro é que estão preocupados, não é o governo, mas funcionários de carreira, técnicos, de que se voltar este mínimo constitucional, a dívida pública poderá se tornar insustentável. E isso aumenta a taxa de juros, aumenta o risco, tem efeitos principalmente para a população mais pobre, reduz a atividade econômica, potencializa a inflação e começa a elevar um risco de calote da dívida pública. Por isso que eles estão preocupados, falando, olha, para garantir a sustentabilidade das contas públicas, é necessário que os gastos de saúde e educação também sejam disciplinados pelo arcabouço fiscal, que possibilita aí gastos de inflação mais 0,6% até inflação mais 2,5%. E mesmo assim é uma regra mais frouxa do que a regra do teto de gastos anterior. E falando rapidamente sobre esse novo arcabouço fiscal, deve ficar a discussão dele só para depois do recesso, né, Alan? Provavelmente, sim, depois do recesso. Acredito que, é lógico que a parte fiscal ela é muito importante, né, para ditar aí também a política monetária mais de longo prazo, mas não deve ter influência na decisão de curto prazo do Copom de agosto. Ao meu ver, essa decisão ela já está tomada, né, embora o comitê esteja dividido, mas possivelmente vem uma redução da taxa Selic, mesmo sem um fechamento ainda do arcabouço fiscal no Senado. E você ainda volta hoje nessa edição do Jornal da Manhã. Até mais, Alan. Olha,